E um quarteto de jovens determinados saiu da Ciranda de Pedra rumo às escadarias amazônicas, que são banhadas pelo Rio Acre, com a intenção de produzir um filme mostrando para todo o Brasil que o Acre existe sim, gente. Os aventureiros paulistas conseguiram. Hoje você vai conhecer um pouco desse projeto e da dedicação e essência acolhedora dos acreanos que receberam a iniciativa de braços abertos e foram igualmente agraciados por um vídeo muito interessante. Documentário O Acre Existe, numa entrevista muito legal agora no Amazônia S.A. Sim, o Acre existe. E eles retratam isso no documentário recém-lançado em todo o Brasil. Mas eles fizeram questão de lançar em Rio Branco, capital do estado, que eles comprovaram. Existe. E é esse olhar desses três paulistas que o Amazônia S.A. hoje traz para você. Por que decidiram falar do Acre? Em que momento o Acre entrou na vida deles? E quais as percepções deste Acre que de fato existe? Eu vou conversar aqui com o Bruno, com o Raoni, com o Paulo, o Milton, que também participa dessa produção, não está aqui. Então a gente vai começar, eu vou passar o microfone e a gente vai bater um papo. Primeiro, de onde surgiu esse interesse pelo Acre? A nossa ideia simples era viajar para o lugar que a gente menos conhecia e fazer um filme de descoberta, um filme de encontros. A gente vai para um lugar que a gente sabe muito pouco e retratar no filme o que a gente encontrou lá, as histórias que as pessoas nos contaram. E foi rápido a gente perceber que esse lugar era o Acre, né? A gente vive em São Paulo, a gente tem pouquíssimas notícias sobre o Acre lá, né? Como todos podem imaginar. E então escolher o Acre foi simples nessa ideia de descobrir um lugar que a gente sabe muito pouco e retratar isso no filme, uma visão pessoal nossa sobre um encontro com o desconhecido. Talvez vocês já tenham percebido que a brincadeira que existe no Sudeste, no Centro-Sul do país, que o Acre não existe, incomoda um pouco os acreanos, mas vocês tratam isso como realmente uma brincadeira que talvez dê mais publicidade para o Estado. Como é que você vê isso, Bruno? Eu acho que dá sim, eu acho que as pessoas, é lógico que mexe com algumas questões que as pessoas aqui podem ficar incomodadas. Existe um barrismo muito forte, que eu particularmente sou muito a favor, eu acho que as pessoas têm que ser um pouco barristas do seu habitat mesmo. Mas o filme, para mim, sempre foi meramente uma piada geográfica e algumas, inclusive, muito boas, eu acho. Tem um entrevistado que diz que particularmente acha algumas muito boas e ele diz que ele acha bom que o Acre não exista para a maioria das pessoas, porque enquanto continuar não existindo, o acreano vai se dar melhor. Mas é lógico que acho que agora com a promoção do filme, o Acre vai ser muito conhecido. A gente vai jogar esse filme pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro. E a maioria das pessoas no Centro-Sul, isso não é exagero, não conhecem nada sobre o Acre. E vão poder conhecer um pouco pelo filme, acho que já é um começo. Com certeza. Agora, jornalistas, cineastas, o envolvimento de vocês com a vivência no Acre teve que ser grande. Vocês estão há 2 anos fazendo a produção. Então, eu queria que vocês contassem para a gente como foi o olhar de alguém que vive numa realidade metropolitana, numa grande cidade, nessa selva de pedra que é São Paulo, e enfim, e chegar numa cidade, num estado que tem ainda uma pegada, mesmo Rio Branco sendo capital, interiorana, um povo tranquilo, uma vida pacata. E aí, e o olhar? Esse processo para a gente foi bem interessante porque a gente veio de carro, né? E ele foi aos poucos desconstruindo aquela megalópole de São Paulo, né? Então a gente demorou 5 dias para chegar e deu tempo da gente acabar se acostumando com aquela mudança, que foi diferente quando a gente voltou agora de avião, que já saiu, já pisou aqui já frenético da cidade ainda, demoramos certo tempo. Com relação ao olhar assim, a gente foi uma coisa maravilhosa a gente poder encontrar com essas pessoas, né? Porque essas pessoas tinham tempo para receber a gente, tinham atenção para dar, que é uma coisa que é mais difícil de encontrar em São Paulo, por causa daquele ritmo acelerado, frenético. A pessoa vai falar, você tem 5 minutos para falar comigo, tem coisa para fazer e tal.
E aqui foi muito mais natural, o pessoal abriu a porta pra gente, recebeu a gente durante a tarde inteira, algumas vezes. Então acho que isso aí foi uma coisa que foi bastante bela. Agora, eu queria perguntar de cada um, tá? O que ficou mais marcante na percepção de Acre para cada um de vocês? Primeiro você, Bruno. Eu acho que foi, primeiro, o acriano, que é um ser muito especial mesmo, e acho que ele é especial porque ele tem até essa questão do isolamento, vocês têm uma liberdade aqui que a gente não encontrou em nenhuma capital do Brasil. Acho que todo mundo aqui já viajou para muitas capitais do Brasil, e para muitas cidades do Brasil a gente não encontra, nem no Nordeste, nem no Centro-Oeste, essa sensação de liberdade que a gente sentiu aqui, assim, que o acreano tem. E ele é muito aberto, ele até tem uma certa ingenuidade, não uma ingenuidade, mas filmando a gente sentiu uma abertura tão forte das pessoas que, assim, se a gente fosse realmente um grupo maldoso, as pessoas talvez teriam se dado mal. Mas não, a gente entrou, o jeito de chegar, a linguagem corporal, a gente chegava, ficava íntimo das pessoas e viravam amigos. Mas esse lance de o acreano tratar o outro como ser humano mesmo, e não com aquela defesa, aquele risco. Característica de grandes cidades, né? De grandes cidades, que a desconfiança toma a relação humana. Eu acho que o acreano ainda tem um pouco como se vivesse há 100 anos, como o ser humano vivia 100 anos atrás. Assim, isso é muito bom. Tem suas vantagens. E para você? Eu gosto disso que você falou, do modo de vida, né? O Acre, ele foi se consolidando como uma mistura, uma coisa de floresta com o Nordeste, com traços indígenas, com uma migração grande, só que ele não é um polo turístico, então ele consegue manter a identidade. Identidade é uma coisa que parece clichê dizer, mas é tão difícil de manter. A gente vive numa cidade que é São Paulo, que é difícil você encontrar algo genuinamente paulista, por causa que a mistura ela é tão agressiva que você até se perde um pouco no lugar que você está, e as grandes cidades do mundo acabam se tornando todas iguais. Então aqui conseguiu se manter, a história do país tem mostrado que é difícil manter isso por muito tempo. A gente espera que a gente daqui 50 anos não veja Rio Branco como vê outras capitais do Brasil, né? Que ela consiga manter essa coisa com uma vida de cidade, que é a vida que a sociedade se consolida para manter, mas mantendo um pouco desse traço rural, dessa herança do seringal, da família, de uma coisa caseira, amigável, para não se perder, não se tornar mais uma grande cidade como as outras. Basicamente, tudo que eles levantaram, assim, né? E para mim, uma coisa muito forte, assim, foi esse lance mesmo de estar em São Paulo, né? De vivenciar aquela loucura que ele causa, assim, e você gasta muita energia, você dissipa energia, assim, para fazer a máquina andar, né? E aqui você tem mais tempo mesmo para viver, assim, para ver as coisas acontecer, não só através de uma tela, da janela do seu escritório, do seu carro. Você consegue vivenciar muito mais as coisas e ter uma interação muito maior com o ambiente que você está inserido. Sensacional. Gente, tá aí esses paulistas que trouxeram o Acre no olhar deles, mas que retrata o que somos. Em parte, a gente vai, acreanos que somos, avaliar se é exatamente isso, mas a gente fica feliz em poder mostrar um pouco para o Brasil, que não conhece o Brasil, porque o Brasil não conhece o Brasil, que o Acre não só existe, mas é um estado maravilhoso para se viver, de gente única no mundo. E, principalmente, o calor aqui não é só humano, né? A gente vive abraçado com o sol. Esse é o Acre que a gente ama. E eu encerro dizendo, e aí, tacacá, qual foi o prato? Farinha, mandioca, daria para fazer uma lista aí. Tem muita coisa boa, de fato, é difícil falar. Acho que eles gostam mais de comer do que eu, na verdade. Você pode passar para o Bruno. Então, o que mais gostou na comida? É o prato típico ali, a farinha, macaxeira, arroz, macarrão, feijão e o tambaqui. E a baixaria, e aí? Eu não como baixaria, sou vegetariano, assim, mas uma coisa que me marcou bastante, assim, foi o tempero do feijão de vocês, que é bem diferente do tempero que a gente faz lá. Não sei se é a pimenta que vocês usam lá, alguma coisinha que tem lá, que eu tô querendo descobrir qual que é o ingrediente secreto ainda. Sensacional. Tá aí hoje no Amazônia S.A. Negócio é cultura, o Acre existe. Gente, adorei a conversa com essa turma, todo mundo muito gente fina, foi ótimo.